O vídeo de hoje é sobre buxus. A gente vai realizar uma limpeza nessa planta aqui e também fazer um transplante. Essa planta aqui tem uma história muito legal porque foi o meu primeiro bonsai, foi a primeira planta que eu coloquei a mão sozinho, que eu realizei uma aramação, que eu fiz um yamadori, então vai ser muito interessante o vídeo, porque também vai contar um pouquinho da história dessa planta. Se você está interessado, vem comigo e bora pro vídeo! Antes de realizar o transplante, a gente vai fazer uma limpeza na parte estrutural da planta. Então tem alguns galinhos que tem, em vez de bifurcações, tem triforcas, tem uns galinhos a mais, tem os galhos que saíram um pouquinho fora da silhueta da planta, então a gente vai diminuir já um pouquinho dessa massa foliar. O buchinho tem uma facilidade de ramificação bem legal, tá? É uma planta muito fácil de ser ramificada, tanto que você pode observar aí nos jardins das pessoas, então aquela bolinha, aquele formato, então é uma planta bem tranquila de ramificação. Ela ramifica no 2-2, né? São folhas opostas, né? É bem tranquilo de identificar e muito fácil de fazer. Ela segue o mesmo padrão de ramificação de uma pitanga, de uma jabuticaba, até mesmo de uma acerola, que tem o mesmo sistema de folhas. Eu gosto de fazer uma poda, eu gosto muito de fazer uma poda mais estrutural, então dificilmente vai me ver assim, nesse formato. Só se eu não tiver tempo, tiver com muita pressa, eu vou realizar alguma coisa desse formato assim, tá? Mas senão eu vou vir em cada ramo, achar a ramificação mais curta possível que eu tiver e vou puxar para dentro. Lembra que eu comentei de trazer a ramificação para dentro? Por exemplo, esse galho aqui. Olha só quantos pares de folhas ele tem acima, né? Então se eu cortasse aqui, eu ia ter uma ramificação muito mais alongada. Então eu vou trazer bem para dentro, eu vou trazer basicamente no último par de folha. Lembra que eu comentei sobre trazer a ramificação um pouquinho mais para dentro? Então eu vou trazer toda a planta uma ramificação um pouquinho mais curta. Trazer toda ela para dentro. Então tem bastante coisinha para tirar aqui, se vocês podem observar visualmente aí também. Então tem umas ramificaçõezinhas que se alongaram um pouco. Eu quero trazer um pouquinho mais para dentro, toda essa parte aqui. Aqui não é nenhuma questão de ramificação, mas uma questão de posicionamento. Temos ramos melhores nessa posição, então a gente vem substituindo. Vamos fazer isso em toda a planta. Leva bastante tempo e é bem trabalhoso, mas o resultado é bem satisfatório quando você vê uma ramificação colocada na planta, né?
Vou deixar um pouquinho agora da história da planta para vocês, desde 2016, como essa planta vem mudando, ganhando características diferentes e se transformando. Tem bastante coisa que precisa ser feita, por exemplo, tracionar um pouquinho esse galho. Precisamos preencher aquele fundo lá também, né? Preencher um pouco melhor o fundo, dar um espaçamento. Agora a gente vai iniciar no transplante da planta. Vamos dar uma olhadinha como está essa planta em questão de enraizamento, né? De raiz. A princípio tem um aramezinho bem legal aqui embaixo. Foi colocado, tirei. Vamos ver se ela solta legal. Tranquilo. Mas dá pra ter uma noçãozinha. Planta bem enraizada, bem tranquilo. Deixa eu tentar tirar esses arames aqui. Questão de vaso, vou usar o mesmo. O substrato que vamos utilizar nessa planta aqui, eu utilizo basicamente aí, faço uma mistura, primeiro eu faço uma mistura aí de 50% pedrisco, 50% caqueira. Depois eu preencho no vaso, lá no fundo do vaso, um pouco desse substrato. Coloco um carvão ativado e a outra parte de substrato que eu completo, normalmente eu utilizo também um pouquinho de pinos. Então daí, nessa mistura de 50-50 dá uns 10% de pinos. Bastante raiz mesmo. Coisa linda de ver. Olha isso. Essa parte de cima aqui tá. Tem muita praga. Tem musgo e esses trevos são uma tristeza, essas ervas daninhas aqui. Preciso observar aí um pouquinho a parte do nebari dessa planta aqui. É bem interessante. É diferente, né? Buchinho com nebari diferenciado, bem legal. Eu vou começar com uma poda de raiz leve aqui. Tem muita raiz fina, tá muito legal. E pouca raiz de fixação, né? Então ela já foi realizado um primeiro trabalho. Fica muito mais fácil para a continuação desse trabalho. Sobre arame de fixação na planta. Caso vocês tenham cobre
é muito melhor com alumínio. Eu passo bastante raiva aqui muitas vezes quando eu vou fixar a planta e pega no fio de alumínio, eu puxo ele com um alicate de gin e estoura o alumínio. Cara, isso é realmente muito chato mesmo, tá? Então se você tiver cobre, é muito melhor que alumínio. Substrato nela. Utilizo depois, eu normalmente faço uma rega, eu utilizo o regador ali, faço uma rega bem intensa. Eu utilizo aqui o Vitaplan enraizador, que para mim, na parte financeira, é o que eu consigo estar utilizando hoje. É um tanto quanto em conta, né, comparado a outros enraizadores com qualidade melhor, mas a gente usa o que tem e o que é possível. Então eu acho bem tranquilo estar utilizando aí um Vitaplan. É muito melhor estar utilizando ele do que não estar utilizando nada. Então, é isso. A dose recomendada é de 5 ml, uma tampa por litro de água. Basicamente é o que eu utilizo aqui. Utilizo a dosezinha recomendada. Vou deixar essa planta descansando também um pouquinho à sombra, tá? Vou deixar ela aí 2 semaninhas, longe do sol intenso, longe daquele sol do meio-dia, mas se pegar um pouquinho, um sol levezinho aí no final da tarde, tranquilo. Longe do sol, mas sempre vai estar pegando luz nela ali onde eu vou deixar, tá? O local que eu escolho sempre ali. Uma rega bem intensa aqui, ó, como vocês podem ver.
Muito bem regada a planta. Show! Top! Agora eu vou ter um trabalhinho aqui nessa parte de limpeza, né? Tem bastante o que limpar aqui. Quero pedir aquele like para vocês, deixem um comentário, ajudem não somente ao canal IP, a todos os canais de bonsai do Brasil que se propõem a passar informações íntegras, informações que vão ajudar a todos no crescimento e divulgação do bonsai brasileiro. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!